Boa noite, gente. Vamos começar aí mais uma aula. Estamos falando de conhecimentos pedagógicos, principalmente dentro aí da área inclusiva, né? Então, é uma área muito importante para cargos de professor, mediação e auxiliar de educação infantil, tá? Porque a gente sabe que existem alguns auxiliares que fazem esse adaptam, né, esse currículo que acaba sendo passado pela gestão, né? E nada melhor do que a gente já ir de cara sabendo como adaptar esse currículo da melhor forma, tá? É um conteúdo que cai para professor com bastante, com mais, né, força, porque a gente sabe que a gente está vivendo aí nessa nova era e a gente precisa aprender a lidar com as diferenças. Não é fácil, mas a gente precisa aprender a lidar, tá? Então, cada vez mais os concursos estão focando. Então, a gente vê que isso é algo do edital específico, né, da parte específica, que cai mesmo para todos, não é só para apoio, tá bom? Quando a gente fala aí de educação inclusiva, gente, a gente pode ter certeza, né, que a gente está falando aí de uma parte da educação que ajuda a construir uma educação mais igualitária. Não adianta a gente ainda ficar preso, eu volto a falar disso, no tradicional, achando que aquilo vai, né, resolver os nossos problemas. Não, tá? A gente precisa aboliu o tradicional na nossa fala, né, no nosso trabalho. A gente precisa lutar para que a nossa sociedade seja acessível, né? E com a educação inclusiva a gente está dando largos passos para que isso aconteça. Quando a gente entende, né, que a gente tem alunos com deficiência, né, com transtornos específicos de aprendizagem e que precisam ter as suas necessidades atendidas, a gente colocando a educação inclusiva, né, de fato, a gente está promovendo a diversidade. Então, isso é muito importante dentro da educação inclusiva, tá? E eu não estou falando aqui só de integração desses alunos com habilidades diversas. Você, como monitor, por exemplo, como auxiliar de apoio, você precisa estar atento, né, de inserir o seu aluno também junto com o professor. Porque, às vezes, o professor prepara uma atividade muito boa, e aí, na sua concepção, você fala, vai ser melhor se eu fizer com ele sozinho, que ele fica mais calmo. E aí a gente esquece que só a atividade em si não é legal, e nem só ele participar da atividade sem aprender não é legal. A gente tem que pensar em adaptar de fato para que aquele aluno aprenda, tá? Com esse currículo adaptado, a gente reconhece e respeita essas diferenças que são individuais. E aí sim a gente proporciona oportunidades iguais de aprendizado para todos, tá? Quando a gente tem a inclusão dentro de sala de aula, a gente consegue beneficiar todo mundo, porque todos ali vão estar preparados, né, para lidar com as diferenças. Toda a comunidade, toda a sociedade. E isso é rico demais. Quando a gente entende que a gente precisa fortalecer, né, esse sistema que hoje a gente sabe que ainda é falho, a gente consegue botar no papel em como que aquela atividade adaptada vai fazer com que todo mundo desenvolva. Porque a diversidade não é só a deficiência. A diversidade ela é maior, né? Às vezes a gente tem um aluno que não tem deficiência, mas ele tem um transtorno de aprendizagem que precisa de adaptação. E aí, quando eu consigo trazer essa atividade adaptada e colocar, né, de fato ali, uma inclusão, aí sim, gente, aí a gente tem uma educação que está valendo a pena, ok? Ela vai além desse cumprimento das normas. A educação inclusiva, ela é uma modalidade da educação que transforma a nossa sociedade. E aí, a partir do momento que a gente transforma a nossa sociedade em termos de inclusão, poxa, aí sim a gente tem uma sociedade que vai evoluir, que vai ter, né? A gente vai pensar mais nessa pessoa, a gente vai pensar mais em que a gente precisa lidar
com essas dificuldades. E aí a sua sala de aula muda. E é isso que eu preciso que a gente tenha aqui em mente, tá? A inclusão não é só para os alunos com deficiência, ela é para todos, inclusive para o professor. E aí, se você não tem uma perspectiva de educação inclusiva, você está fora da inclusão. E a gente precisa já tirar essa coisa do nosso polo, né? A gente precisa acabar, abolir com esse tradicionalismo e seguir em frente para ter uma educação que transforma, tá? É a educação inclusiva que transforma a nossa sociedade em uma sociedade mais justa e muito mais inclusiva, ok? Quando a gente tem o currículo, eu né, já um pouco, né, sobre isso. O currículo, gente, ele pode ser que ele tenha, né, venha direto da BNCC, mas pode ser que a gente tenha aí o currículo que vem é, direto do governo. Então, a gente sabe que existe, né, o currículo mínimo no estado, a gente tem, às vezes, alguma coisa para seguir, então é importante, né, que a gente tenha isso em mente, tá? Tudo que chega para a gente precisa olhar. A BNCC, ela não é, ela precisa ser seguida, mas ela não é, né? Ah, porque está escrito aqui que eu tenho que ensinar a todos os fonemas até dezembro. Mas qual que é a forma que você vai ensinar? Então, a gente pega esse currículo e a gente tem que adaptar ele, tá? O que é esse currículo adaptado, gente? O currículo adaptado é a nossa estratégia, tá? E com essa estratégia, a gente consegue atender essa diversidade que nós temos dentro do ambiente escolar. Qualquer coisa, gente, eu estou com um chat aqui aberto, tá? Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Eu respondo, tá? É só vocês me perguntarem. Essa essência, né, que a gente sabe que é preciso adaptar as nossas práticas educacionais, porque se a gente não adapta, a gente exclui. E aí a gente vai contra o que a sociedade precisa. A gente não pode nunca excluir esse aluno, tá? Ao contrário desse currículo tradicional, que a gente tem aquela abordagem uniforme, esse currículo inclusivo, ele é flexível e personalizado. Ele vai reconhecer as diferenças individuais, ele vai garantir que todo mundo tem acesso a oportunidades educacionais equivalentes. Então, além de eu não excluir, eu estou fazendo com que meu aluno desenvolva. Eu estou fazendo com que todos ali vejam a abordagem inclusiva funcionar. A partir do momento que eu entendo que meu professor se desdobrar para fazer uma aula inclusiva, uma aula que englobe a todos. E aí eu estou falando daquele aluninho também que às vezes, né, é mais ligado, é mais tímido. E aí eu adapto a aula para que ela seja interessante, rica. Poxa, o que eu estou passando de mensagem para o aluno? Então é isso que é pensar na perspectiva da inclusão. É você reconhecer que todo mundo ali tem as suas diferenças e que elas precisam ser respeitadas, tá? E, como eu já falei, não inclui só essa criança com deficiência, né? Então, o nosso objetivo aqui é criar um ambiente em que cada aluno possa ir prosperar. E aí ele vai, né, ter suas características individuais respeitadas, fazendo assim com que ele próprio veja que todo mundo ali está fazendo a mesma atividade com ele, está tendo a mesma aprendizagem que ele, e ele vai se sentir inserido em sociedade. Isso, para quem está, né, precisa de uma adaptação, é outra coisa, gente. É igual a gente fala, né, que muita gente critica, né, o estacionamento. Ah, porque tem muito estacionamento para idoso, muito estacionamento para deficiente, e aí você vê tudo lotado menos essas vagas. Mas você acha justo que o supermercado, a pessoa chegue lá e não consiga parar e ter que ir embora, porque a maioria, todas as vagas não foram pensadas nessas pessoas que andam mais devagar, que são pessoas, né? Precisa se pensar nisso.
Eu sei que às vezes a gente acha, pra quê? Podia. Mas, gente, se a gente não pensa nessa sociedade que inclui, a gente só está excluindo. E aqui, independentemente da sua função, você precisa pensar em incluir e nunca, nunca excluir, tá? Quando a gente pensa num currículo mais inclusivo, a gente sempre precisa revisar as nossas práticas pedagógicas, tá? Então, quando eu pego uma atividade, eu preciso pensar quais barreiras que ela tem para os meus alunos. Porque, às vezes, meu aluno ali, ele tem problema sensorial. E se eu trabalhar com uma música muito alta, é uma barreira para ele. Ele vai entrar em crise e eu vou ter que tirar ele de sala de aula. Então, eu preciso pensar quais são as barreiras, quais estratégias que eu vou utilizar para que ele participe. Eu preciso pensar nisso, tá? E é o tempo inteiro, em qualquer momento da minha aula. Qual a importância desse currículo para a sala de aula hoje? A inclusão de um currículo inclusivo, ela vai ser essencial aí, porque ela garante oportunidades educacionais equitativas. A equidade, gente, precisa estar presente. Eu já expliquei aquele exemplo, né, que é muito famoso dos banquinhos. Às vezes você dá um banquinho para cada um enxergar o campo de futebol, não é o suficiente. Vai ter uma criança que precisa de 2 banquinhos, né? A igualdade seria dar um banco para cada um, mas isso vai fazer com que essa pessoa esteja incluída? Não. E aí eu preciso mesmo que exista equidade, tá? E aí, com a equidade, eu faço com que a diversidade ela realmente esteja abrangida ali no nosso ambiente de aprendizagem, tá? A abordagem inclusiva, ela vai além de só acomodar aqueles alunos com necessidades especiais. Eu preciso promover um ambiente de aprendizagem que vai valorizar e integrar todas as habilidades e características individuais dos alunos. Eles precisam estar ali aprendendo de fato. Porque quando eu excluo, né, quando eu uso aquele, né, então ele está em crise agora, ou está quase em crise, vamos dar uma voltinha, em vez de eu fazer com que a sala seja um ambiente que inclua ele, né? E aí eu falo para o auxiliar de apoio dar uma volta, ou o auxiliar de apoio mesmo falar, não, vou ali porque ele não vai aprender. Tem gente que pensa assim, gente. E a gente não pode deixar esse pensamento vencer, tá? Quando a gente fala de currículo adaptado, isso vai de encontro aos princípios de igualdade e respeito à diversidade. Quando a gente permite que os alunos com diferentes habilidades compartilhem experiências de aprendizado, o currículo inclusivo, ele prepara os estudantes, e aí são todos os estudantes, para contribuir em sociedade. E não é a sociedade que a gente quer, no final, mudar? Não é uma sociedade melhor que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, fugir dessa responsabilidade, que é muito grande, e eu estou falando com todos os cargos da educação, desde o diretor ao profissional de apoio. A gente precisa sempre pensar num local inclusivo, tá? Escolas aí, quantas escolas a gente conhece que já aplicam, né? E a gente vê, por exemplo, às vezes no Fantástico, a gente fala assim, poxa, essa escola impossível de se realizar, né? Eu lembro, né, que a gente falava muito sobre a Escola da Ponte em Portugal, e aí as pessoas falavam, nossa, que é a escola revolucionária, a escola isso, escola aquilo. Gente, basta os profissionais da educação quererem. É claro que o governo influencia, e isso sempre vai influenciar, porque a gente é massa de manobra na mão deles. Mas se a gente lutar com as armas que nós temos e adaptar o currículo não é uma coisa dificultosa, a gente consegue melhorar a nossa sociedade. A gente consegue fazer com que nossos alunos com dificuldades, sejam os alunos com deficiência ou os alunos que, né, precisam mais de uma atenção, que têm dificuldades de aprendizagem, a gente vai fazer com que todos recebam esse benefício, tá? E a gente ainda enriquece a experiência educacional da nossa sociedade. Então, na escola vai ter uma visão diferente. Quando a gente tiver alguma meta alcançada, a gente viu aí o IDEB, né?
o IDEB mais alto, faz parte de se pensar numa inclusão também. Então, isso é muito importante, gente. Botar o currículo adaptado faz com que a gente crie pessoas melhores para a sociedade e inclua essas pessoas que têm demandas variadas e que precisam ter as suas diferenças respeitadas. Mas quais são os fundamentos? Então, um dos princípios é atender esses alunos, tá? Por quê? Porque eu preciso ter aí uma abordagem que seja mais universal. Será que só encher o quadro funciona? Às vezes não, né? E aí a gente precisa integrar essas diferentes tipos de aprendizagem. A gente precisa entender qual a característica que o meu aluno tem. O currículo inclusivo, ele chega pronto. Para quem ainda não está em sala de aula, por exemplo, está escrito lá, rotina. Então, a rotina vai ser contação de história e dança com música. Vamos dizer, pensando na educação infantil. Será que aquela experiência de, né, fazer uma baguncinha ali no início, vai ser inclusiva para o meu aluno sensorial com autismo? Ah, mas ele nunca vai fazer isso? A gente pode pensar em outras estratégias, de uma forma que a gente faça isso, mas o que a gente vai adaptar naquele currículo? Será que a gente vai botar talvez um abafador nesse momento e deixar um cantinho mais livre para ele, enquanto as outras crianças estão fazendo aquela musiquinha, né, que eles gostam de dançar, de fazer, né, o que eles gostam? Se você pensa já nessas dificuldades, perfeito. Você está pensando no currículo inclusivo, tá? Porque aí você integra diferentes tipos de aprendizagem. Você está pensando para os seus alunos ali numa atividade que vai desenvolver a coordenação motora deles, né? Se eles estão caindo, se eles estão esbarrando uns nos outros demais, você vai observar aquilo. Já o seu aluno com autismo, você vai falar, ó, vamos ver se ele está hoje mais animado, se ele está se chegando perto das crianças, está socializando, e aí você fala assim, pô, não está socializando legal, então você vai mudar o seu currículo, vai adaptar ele mais uma vez para uma outra atividade que vai fazer ele socializar. Será que, qual música que ele gosta mais? Conversar com a família, vamos lá, eu botei hoje o funk do Patinho, ele odiou. Qual música que ele escuta em casa? Pô, ele tem hiperfoco em Galinha Pintadinha, então a gente vai fazer uma atividade com galinha pintadinha para ele. É muito comum, né? No ensino fundamental, a gente vê o trem. As crianças são apaixonadas por trem, algumas. E aí a gente coloca essas pequenas coisas dentro das atividades. Por quê? Porque aí eu penso, né, que todo mundo está sendo atendido também. Essa concepção de currículo, gente, é sempre para criar um ambiente de aprendizado que seja rico e acolhedor, tá? A gente precisa reconhecer que a gente não pode se limitar ao conteúdo didático. A gente precisa de práticas pedagógicas e estratégias de avaliação que assegurem essa experiência para todos. Todo mundo ali vai ter a sua diversidade respeitada. Todo mundo ali vai ter o seu modo. Quando você fala assim, a criança precisa sentar na frente, você não coloca a criança na frente, por que não pensar numa atividade que não vai ter tanto apelo sensorial para a criança com TEA? Então, é dessa forma que a gente precisa sempre pensar, tá? Aí, tendo esse currículo adaptado, a gente consegue criar um ambiente de aprendizado, a gente valoriza a diversidade, promove a igualdade e prepara os nossos alunos para um mundo cada vez mais inclusivo e colaborativo. É esse o nosso propósito quando a gente adapta o currículo. Você, como auxiliar de educação infantil, às vezes você fica na parte da manhã com o professor e à tarde você faz essa adaptação do que ele deixou. Não é só ligar a TV, gente, deixar as crianças assistindo televisão. Às vezes aquilo ali vai só estressar as crianças. Então a gente precisa pensar em abordagens mesmo, em práticas pedagógicas dentro daquele currículo que nos foi deixado. Às vezes está lá, galinha pintadinha, mas o que a gente pode fazer naquele momento da galinha pintadinha que vai adaptar o currículo para todo mundo ali?
talvez um jogo, uma brincadeira de roda das cadeiras, né? Ou dentro ali do ensino fundamental, a gente pensar que a criança gosta de trem e a gente trazer uma atividade da letra T que faz o trem, que tem a música do trem, e aí vai falando com a criança para abordar mesmo, e aí a aula fica lúdica para todo mundo, e não só para aquele aluno que tem uma característica, tá? Como que a gente pode abordar isso? Então, começando aí sempre pela adaptação curricular. Com a adaptação curricular, a gente faz implementação de ajustes, tá? Para atender essas necessidades específicas de cada aluno. Ah, então eu vou fazer um plano para cada um? Não precisa disso. Você pode fazer o PEI de cada um com atividades e estratégias que se repetem. E aí, dentro de uma atividade, hoje, por exemplo, para que todo mundo conta no dedo, esses alunos com mais dificuldade vão contar nas tampinhas usando material concreto. Então, são adaptações curriculares, onde todos estarão contando e cada um vai ter a ajuda que precisa. Um vai precisar do profissional de apoio, o outro vai precisar dos dedinhos, o outro vai fazer bolinha no caderno, e assim por diante. A gente sempre precisa promover essa quebra de barreira que eles possuem, tá? A integração da tecnologia também é uma abordagem inclusiva na educação, quando eu utilizo recursos tecnológicos para proporcionar métodos de aprendizagem acessíveis. Então, eu lembro que as crianças tinham muita dificuldade com historinhas contadas e dispersavam muito. O que eu passei a fazer na minha turma de terceiro ano, e, faz muito tempo? Trazer histórias cantadas. No YouTube tem muita história cantada. E aí eu intercalava a história cantada com a história mesmo contada, né? A cantada despertava neles outra coisa. E aí eu conseguia fazer com que todo mundo prestasse atenção. A história normal era importante? Era importante. Eu trazia ela várias vezes para a sala de aula. Mas às vezes aqueles alunos com mais dificuldade dispersavam mais rápido, né? Ou se sentiam ali menos interessados. E aí a gente integra, né, caixas de som, televisão, tablets, computadores, de forma com que a gente tenha métodos diferenciados de aprendizado, tá? Sempre também colaboração entre os alunos, fazer com que os alunos eles se apoiem, né? Existem técnicas dentro de sala de aula que vão fortalecer esse senso de comunidade. Isso também é uma abordagem inclusiva dentro do nosso currículo. Sempre adaptem o currículo de vocês para fazer com que essas crianças se ajudem. E isso vai fazer com que até tenha menos brigas, menos impasses, e ajude também, mesmo que tenha impasses, na resolução de problemas, que é outro lugar que a gente precisa, né, sempre estar atento. A formação contínua também é necessária. Ah, mas não é algo que a gente possa ajudar no momento. Sim, tem que vir de cima. Então, quem está assistindo essa aula, que vai fazer para orientador, para gestor, para diretor, não sei, pensem nessa possibilidade de sempre fornecerem formação continuada para professores, tá? Para professores, para monitores, para auxiliares, para o profissional de apoio. A gente precisa ter formação continuada. E eu preciso, né, também que a gente, né, repense, né, em pessoas que estão no poder e que não pensam dessa maneira. Eu preciso sempre capacitar os meus profissionais, porque eu sei que toda vez que acontece um problema, a culpa é do profissional. Então, a gente precisa preparar esses profissionais para as diversidades, que são muitas. É como eu falei, não é só deficiência, inclusão é tudo. Tudo ali que traz uma individualidade e precisa estar garantida para todos, tá? Eu preciso ter uma promoção de educação de qualidade para todos, independentemente da individualidade de cada um. E também preciso ter um ambiente inclusivo. A gente sabe que as escolas receberam, né, verba para incluir, para arrumar essa estrutura física. Algumas escolas ainda não fizeram, tem poucas escolas que são acessíveis, né, mas é um passo que a gente precisa dar e muito. E eu estou falando só de rampa, não, gente. Estou falando de sala de recursos, né? Nem todas as escolas têm sala de recursos. Sala de recursos é algo que precisa ter dentro da estrutura da escola.
E por quê? Porque é ali que a gente consegue, pelo menos, ter ali um pit stop daquela criança, de um profissional qualificado, que vai ajudar todos os profissionais, desde o professor ao profissional de apoio, a conseguir lidar com essa criança, tá? Quando a gente aborda de forma inclusiva, a gente coloca isso no nosso currículo, a gente consegue atender essas necessidades educacionais específicas, tá? E promove compreensão e aceitação da diversidade na sociedade geral. Na sua sala de aula, quando você coloca esse trabalho mútuo entre alunos, e aí você vai trocando, né, aquela criança com dificuldade com outra criança que já não tem tanta dificuldade, você vai vendo ali que você está implementando práticas inclusivas. E aí você consegue fazer com que você tenha uma formação de cidadãos muito, ó, muito melhor do que se você seguisse o modelo tradicional, que a gente tem que fazer esse modelo cair por terra, tá? E, falando em adaptação, a gente precisa lembrar da flexibilização curricular, tá? Porque a gente tem muita demanda educacional, eu sei. E aí, a partir do momento que a gente adapta o currículo, né, para entender, né, os estilos de aprendizado dos estudantes, a gente acaba ali desengessando, né, o currículo que nos mandaram, mas a gente pode ter aí o risco de engessar demais para nossa própria prática, né? Então, aqui, eu sei que tudo tem que ser adaptado, tudo tem que ser calma. Eu não quero engessar o seu trabalho. A gente precisa pensar no que o currículo ele pode me proporcionar algo que eu possa mudar, tá? E a gente já sabe que é currículo mínimo. O que é de emergente dentro da nossa sociedade? Aqui em Três Rios, onde eu moro, por exemplo, existem 3 rios que cortam a cidade. E às vezes essas crianças não, dentro ali da casa, escola, casa, não sabem dessa história rica. E aí eu preciso flexibilizar isso para colocar isso no meu currículo, tá? E sempre personalizar esse ensino. Eu não tenho aluno TEA, mas eu tenho aluno cadeirante. Como que é a vida desse aluno cadeirante? E aí, gente, eu trabalhei no EJA uma vez, eu achei muito rico será que o cadeirante consegue ir na feira, feira de rua, com qualidade? E aí a gente pensa numa forma, como que seria, né, para ele, né? As barracas são altas, às vezes tem quebra-mola no meio da rua, e aí fica difícil sozinho, precisa de alguém empurrar. E aí, qual que é a necessidade atual ali? Por que eu não faço um trabalho, né, que seja acessível e que quebre essa expectativa de currículo, né, que a gente tem? Que às vezes a compra e venda tá ali, eu preciso ensinar o aluno a mexer com dinheiro e tal, mas por que eu não faço de uma forma que também inclua e atenda essa demanda individualizada? Isso que é flexibilidade curricular, né? Quando a gente fala de projetos, né, eu falei na última aula, quando a gente lida com esse monte de matéria uma em cima da outra, a gente faz essa conexão, e isso é muito bom, eu posso ter essa conexão, né, dentro da minha sala de aula e atender essas demandas. Eu posso puxar um assunto, puxar o outro. Gente, vocês precisam, ó, ter essa perspicácia. Eu preciso personalizar a forma que eu trabalho para não ficar preso em amarras que só vão trazer essas barreiras para os alunos. Eu preciso quebrar essas barreiras, tá? Como que eu faço isso dentro das metodologias de ensino? O que eu preciso fazer, né? Por exemplo, em sala de aula, a gente pega ali, eu vou fazer aquela troca de mesas, né? Quem aí vai trabalhar, professores aí do sexto ao nono, que fazem trabalhos em grupos, vou trocar as mesas, eu preciso ficar atento a esse tipo de metodologia. Por quê? Né, essa metodologia ativa que a gente fala, às vezes pode não ser inclusiva para o aluno que usa cadeirante ou tem mobilidade para andar reduzida, mobilidade reduzida. A bagunça que vai ter ali talvez, né, desregule
um aluno TEA. Então, eu preciso saber quais abordagens eu vou utilizar. E as metodologias de ensino são a mesma coisa, tá? Eu preciso utilizar sempre metodologias, métodos de aprendizagem que vai ser mais flexível e personalizado. Por quê? Porque, lembra lá da LBI, esses alunos possuem barreiras, e essas barreiras precisam ser quebradas. Quando a gente implementa muito bem essas metodologias de ensino, eu tenho um ensino mais equitativo. Por quê? Esses alunos vão estar incluídos de verdade. E não vai estar lá só no papel. Que é isso que a gente tem que parar também para pensar. Não é só eu botar no papel lindamente e no final do dia colocar um profissional de apoio para fazer aquela atividade sozinho com um aluno. Eu preciso pensar em tudo. E a escolha das metodologias ativas é uma delas, tá? Tem uma metodologia que chama Comece pelo Fim, né? Será que se eu já inserir aquela metodologia de uma vez, esses alunos, que precisam de uma rotina, eles não vão ficar desregulados? Então, eu preciso pensar como que eu vou fazer essa metodologia e quebrar uma rotina de maneira que o aluno consiga acompanhar também. Porque às vezes a gente tem uma rotina, a gente segue ela todo dia, e aí do nada a gente vai começar pela atividade, por exemplo, pela avaliação. A gente vai avaliar o que os alunos sabem para depois explicar a matéria. Será que aquilo não vai desregular o meu aluno? Então, eu preciso sempre pensar em adaptar isso, tá? Adaptar de maneiras que fique pelo menos sutil, que não fique de uma forma que eu acabe excluindo ou desregulando esse aluno, tá? Como que eu posso adaptar de maneira mesmo prática esse currículo? Então, eu preciso identificar as necessidades específicas, tá? Um currículo adaptado, ele começa com uma análise minuciosa das necessidades específicas de cada aluno. Eu preciso personalizar essas metodologias, foi o que eu acabei de falar, né? Por quê? Porque, às vezes, eu tenho ali alguns diferentes estilos de aprendizagem que não vai caber dentro daquela metodologia. Então, eu preciso, sim, olhar com um olhar muito mais minucioso para essa metodologia e adaptar ela à minha realidade. Utilizar as tecnologias assistivas, caso, né, tenha ali, né, às vezes a gente tem computadores adaptados, softwares mais adaptados ali para alguns alunos, mas caso não tenha as tecnologias assistivas, eu utilizar o que eu posso dentro ali para com que a criança esteja inserida, criança, adolescente, né, independentemente de qual série eu esteja atuando. Quando eu uso esses dispositivos que estão ali dentro da escola, né, eu tenho uma aula muito mais. Essa aula é muito mais atrativa do que uma aula, né, menos aí atrativa para o aluno, tá? E aí, gente, abusa da criatividade. Às vezes você pode utilizar ali um data show que não tem nada de inclusivo e você incluir ali uma atividade que seja mais personalizada com o seu data show. Se a escola tiver computador, você utilizar os computadores de maneira que fique ali uma aula muito mais pensada, né? E inclusiva do que simplesmente só fazer as atividades ali no computador. Então a gente precisa sempre adaptar tudo que a gente tem. Ah, a gente vai brincar com bola e cone. Como que eu posso fazer isso de uma forma que seja adaptado para que todos sejam inclusos? Então, é a gente pensar em colocar tudo que a gente tem de recurso ao nosso redor dentro das nossas atividades, tá? A avaliação diferenciada, isso também é muito importante, tá? A avaliação, a gente precisa ter ali objetos práticos e projetos mais simples, tá? Porque, às vezes, aquele aluno que com dificuldade, ele sabe, mas ele não consegue registrar. Então, não adianta dar uma prova, né, para ele toda aberta para ele escrever e achar que eu estou avaliando. Eu não estou avaliando, né? Dentro da educação infantil, eu, às vezes, eu não coloco ali para ele atividades mesmo que estão ali, façam ele desenvolver.
Ah, porque todo mundo já passou por essa fase. Tá bom, mas vamos voltar de novo? Ah, o aluno ainda não pega no lápis, estou no primeiro ano já, eu preciso ensinar a ler. Será que precisa? Por que que a gente não está ali olhando para aquele aluno com outro olhar? Então, eu preciso ter essa avaliação, principalmente na observação diferenciada. Outra parte do currículo muito importante é a flexibilidade no tempo. Eu preciso que esses alunos tenham mais tempo para executar suas atividades, tá? Não adianta eu ficar cobrando, eu sei que isso vai ser muito difícil no sexto ao nono, mas eu preciso deixar com que o aluno tenha o seu tempo. Foco na autonomia, eu preciso ter atividades que foquem na autonomia e eu preciso incluir mais atividades interativas, tá? E menos atividades tradicionais para esses alunos. O papel do professor também vai ser muito fundamental. Por quê? Porque quando a gente cria esses currículos, a gente já precisa pensar numa educação voltada para todo mundo. E aí, quando a gente pensa nessa educação voltada para todo mundo, a gente já encontra isso dentro do próprio currículo, né? Também é importante o envolvimento dos alunos. Os alunos precisam estar a par de tudo que eu faço, até porque o aluno que não tem nenhuma dificuldade, se você facilitar demais, ele vai, né, começar a te testar, né? Então, a gente precisa criar esse ambiente, né, de sala de aula que seja muito mais acolhedor e respeitoso, onde a diversidade vai ser celebrada, mas a gente também vai fazer com que o aluno participe muito mais, para que o aluno retenha aquelas informações e compreenda tudo aquilo que a gente está ensinando. Essa interação, né, entre os alunos e os professores, ela tem que ser de facilitador. E a gente precisa entender isso hoje. Essa visão de professor coronel, ela tem que deixar de existir, gente. A gente precisa sempre de participação ativa dos alunos, a gente precisa de debates, de projetos práticos, e sempre focar em manter aí o interesse dos estudantes. Quais são os maiores desafios hoje em dia? O acesso equitativo, porque a gente sabe que dentro das escolas não possuem todos os recursos que a gente precisa, então a gente precisa procurar lidar com o que a gente tem. Infelizmente, eu sei que é uma fala assim horrível, mas infelizmente a gente tem que aprender a lidar com o que nós temos, tá? A capacitação, ela precisa ser para todos. A gente vê uma capacitação muito focada nos professores, mas a gente precisa pensar que isso tem que se estender a todos os profissionais, tá? A formação contínua é também para o profissional de apoio, é também para auxiliar de educação infantil. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa falar sempre que essa formação continuada precisa acontecer. A gente precisa ter uma infraestrutura adequada, que a gente sabe que a gente não tem. A inclusão precisa ser social e não só dentro da escola. Então, cuidado aí com aqueles projetos que vão para fora de sala de aula, que vão no teatro, que vão no parque, no zoológico, e a gente exclui o nosso aluno com deficiência. Isso não é inclusão, tá? Eu preciso de uma avaliação justa, eu preciso de colaboração da família, que é muito difícil, recursos mais adequados, conscientização e aceitação, tá? A gente precisa ter isso em sala de aula e essas são as nossas maiores dificuldades hoje em dia. Mas não é por isso que a gente tem essas dificuldades que a gente não vai adaptar. O que a gente precisa fazer hoje? Se unir com o professor da sala de recursos, com o professor de AEE, pedir, né, para que o estudo de caso seja feito, identificar as barreiras, criar um PEI forte e adaptar nosso plano de aula para que tudo saia da melhor forma. E o professor sempre está ali de mãozinhas dadas com o profissional de apoio e com o profissional de educação infantil, o auxiliar de educação infantil. Isso é importantíssimo com a gestão, né, orientador, coordenador, diretor, todo mundo junto ali para fazer com que essa escola seja inclusiva. Ok? Então, vamos para o nosso simulado. Tentem dar a resposta no chat, viu, gente? Quem está assistindo, para a gente saber que está todo mundo acompanhando. E é como eu sempre falo. Às vezes a gente erra aqui, mas era o que estava precisando para
não errar no dia da prova, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 1. O currículo na perspectiva da educação inclusiva propõe uma reestruturação do fazer pedagógico nas escolas, de acordo com os fundamentos do currículo inclusivo, assinale a alternativa correta. A. O currículo inclusivo restringe o atendimento e adaptação pedagógica para estudantes com deficiência laudada. B. Trata-se de um plano padronizado que busca homogeneizar as estratégias de ensino para garantir a igualdade de condições. C. É uma proposta flexível e personalizada que abrange diversas dimensões da diversidade, como origens culturais, sociais e econômicas. Ou D. Prioriza a integração do estudante mediante a cobrança do cumprimento integral do currículo tradicional uniforme. Qual é o nosso gabarito da questão número 1? A, B, C ou D? Pessoal que está assistindo no YouTube também coloque aí no chat a resposta que vocês acham que é, tá? Isso aí, gente. Letra C, tá? É uma proposta flexível e personalizada que abrange aí diversas dimensões da diversidade, como origens culturais, sociais e econômicas, tá? O currículo, gente, quando ele é inclusivo, ele vai romper com a ideia de um ensino que é único e rígido. Então, a essência sempre vai ser a flexibilidade e a personalização, tá? Reconhecendo aí que a diversidade em sala de aula não se resume a estudantes com deficiência, mas abrange todos os aspectos culturais, sociais, econômicos e diferentes estilos aí de aprendizagem. O objetivo central é garantir equidade de acesso e participação de todos, tá? O currículo, quando ele é inclusivo, ele não se restringe a alunos com deficiências, tá? Tentar homogeneizar ali o currículo é uma lógica tradicional. A nossa visão de hoje em dia precisa ser da visão inclusiva, onde eu sempre vou prezar pela diferenciação e equidade, e cumprir com o currículo tradicional uniforme também faz nem sentido nenhum, tá? É uma técnica antiga que a gente chamava de integração, onde o aluno se adaptava à escola, mas isso já caiu por terra há muito tempo, tá? O que a gente precisa fazer é, é, é inclusão, tá? Sempre pensar na inclusão. Eliane, o simulado, ele tá no grupo, eu mandei. Ele está junto com o PDF da teoria, tá? É o mesmo PDF, fica na parte de baixo, tá bom? Então, aqui, questão número 1, gabarito, letra C. Vamos lá para 2. A flexibilização e a adaptação curricular são estratégias indispensáveis para assegurar o direito à aprendizagem. No que se refere aos exemplos práticos de implementação de currículos adaptados, assinale a alternativa que apresenta uma conduta
incorreta. A. Substituição de métodos tradicionais de avaliação escrita por projetos práticos ou avaliações diferenciadas. B. Rigidez na gestão do tempo das atividades para garantir que todos os alunos concluam as tarefas no mesmo intervalo temporal. C. Utilização de tecnologias assistivas como softwares educacionais e dispositivos adaptados ao perfil do estudante. Ou D. Trabalho colaborativo constante de professor regente e os profissionais do atendimento educacional especializado / apoiadores. A, B, C ou D? Qual é o nosso gabarito aqui, gente? Pessoal que está assistindo no YouTube, lembra que eu mandei um PDF para vocês, tá? Nesse PDF tá tanto teoria quanto o simulado, tá bom? Coloquem a resposta aí, gente. Fica com vergonha, não. Mas essa é na cara, né, gente? Não tem como nem a gente errar. É o gabarito, letra B. A letra B é a incorreta, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente não pode falar de rigidez na gestão do tempo, tá? Isso está errado. Então, a incorreta aqui é a conduta que não vai condizer aí com adaptação curricular, tá? E a flexibilidade no tempo, ela é um dos pilares essenciais do currículo adaptado. Quando você impõe rigidez no tempo, você ignora que os estudantes possuem ritmos de tá correta. Ela é consiga demonstrar o conhecimento adquirido por meio de abordagens compatíveis com suas habilidades, tá? Letra C também está correta. A atuação de professor de turma e os profissionais de apoio, e o AE, ela é fundamental para mapear as necessidades do estudante e planejar as estratégias pedagógicas que são eficazes, tá bom? Então, 2, gabarito. Letra B. 3. A implementação efetiva da educação inclusiva impõe à comunidade escolar a superação de diversos obstáculos no processo inclusivo, não se inclui a garantia de acesso equitativo a recursos e oportunidades educacionais a todos os alunos. B, a manutenção da segregação dos estudantes com deficiência em salas especiais para assegurar o rendimento da turma regular. C, a oferta de formação continuada para capacitação do corpo docente frente à diversidade. Ou D, o desenvolvimento de métodos de avaliação justos às diferentes formas de aprendizagem. Qual é o nosso gabarito aqui da 3? A, B, C ou D? O que inclui, tá? Cuidado aí. Qual é o nosso gabarito aqui, gente? Da questão número 3.
Quando a gente fala de implementação efetiva, segregar os estudantes não pode acontecer de maneira nenhuma, tá? Então, aqui também é o gabarito, é a letra B. A questão aí, gente, ela está solicitando a opção que não representa um desafio legítimo da educação inclusiva. A segregação em salas especiais é a antítese do conceito de inclusão, tá? O modelo inclusivo, ele defende a convivência, a socialização e a aprendizagem de todos os estudantes juntos na sala de aula regular, combatendo essa separação baseada em habilidades ou deficiências, tá? Então, 3, gabarito, letra B. 4. O docente desempenha papel central no processo de consolidação da escola inclusiva. Em relação ao papel do professor no currículo inclusivo, é correto afirmar que ele deve atuar como a. Agente facilitador do aprendizado, adaptando métodos e personalizando o ensino para contemplar diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. B. Transmissor de conteúdos uniformes, cabendo exclusivamente aos profissionais de apoio a responsabilidade pela aprendizagem do aluno adaptado. C. Avaliador punitivo, aplicando os mesmos critérios de desempenho sem considerar as especificidades dos educandos. Ou D. Espectador neutro, permitindo que a inclusão ocorra de forma espontânea, sem interferência na gestão da sala de aula. Como deve atuar? A, B, C ou D? Letra A, perfeito. O professor, gente, precisa ser agente facilitador do aprendizado. Isso sempre. Eu não posso ali nem transmitir somente conteúdo, muito menos ser um avaliador punitivo, nem um espectador neutro, tá? Eu preciso ser agente facilitador. No contexto da educação inclusiva, o professor ele deixa de ser esse mero expositor de conteúdos e assume o papel de facilitador e mediador da aprendizagem. Tá ok? Questão 4, gabarito, letra A. 5. As metodologias de ensino adaptativas e a integração de tecnologias têm transformado a prática pedagógica contemporânea. Sobre o impacto e a finalidade das metodologias adaptativas, analise as afirmativas. 1. Promove a autonomia do estudante e estimula a autorregulação do aprendizado. 2. Ajustam-se dinamicamente às necessidades, ritmos e limitações de cada aluno. 3. Exigem estrutura tecnológica eficiente e acompanhamento contínuo do desempenho escolar. É correto que se afirma em A, 1 e 2 apenas, B, 2 e 3 apenas, C, 1, 2 e 3, ou D, 1 e 3 apenas. A, B, C ou D. Essa aqui, quem pegou o time de educação inclusiva vai acertar de cara, hein?
Aqui, gente, presta atenção. Aqui todas as alternativas estão corretas, tá? O item um ele fala exatamente sobre promover autonomia. Correto. O item 2 ajustar dinamicamente as necessidades. Correto. E 3 exigir infraestrutura tecnológica eficiente. Também está correto. Tudo isso faz parte da sua metodologia adaptada, né? As metodologias elas adaptadas, elas precisam colocar o estudante no centro do processo. Eu preciso ter um ajuste dinâmico, né? Em vez de uma trilha fixa de aprendizagem para todo mundo, eu preciso adaptar os conteúdos e eu preciso de uma infraestrutura tecnológica eficiente, né? Porque somente assim eu consigo fazer com que o meu aluno aprenda, tá? Então aqui o gabarito é a letra C, tá bom? Às vezes a gente acha que não vai fazer isso, o 3 vai estar errado, porque não é o que tem nas escolas. Só que é algo que faz parte. Porque, claro, às vezes não vai ter, tudo bem, mas quando tem, precisa ser utilizado de maneira correta. E aí, é como eu falei lá atrás, eu preciso aprender a lidar com os recursos que eu tenho. Tá bom? 6. A abordagem inclusiva difere do modelo tradicional de integração por buscar a transformação do ambiente educacional como um todo. O princípio central que fundamenta a educação inclusiva é a padronização dos ritmos de aprendizagem para alcançar a eficiência acadêmica. B. O reconhecimento e o respeito às diferenças individuais, garantindo oportunidades equivalentes de aprendizado. C. A aceitação passiva das limitações dos estudantes sem a necessidade de revisão das práticas pedagógicas. Ou D. A priorização exclusiva do desenvolvimento acadêmico em detrimento do aspecto socioemocional. A, B, C ou D? Limitação, né? Deixou em dúvida, eu te entendo. Mas é porque a questão, gente, sempre vai fazer aquela forma para você ficar na dúvida mesmo, tá? Ainda mais a IBAN. É uma banca que ela é grande em fazer esse tipo de coisa. Letra B, tá? Sempre vamos pensar em reconhecimento e respeito às diferenças, tá? O pilar de sustentação da inclusão é justamente reconhecer a singularidade de cada estudante e respeitar suas particularidades, tá? Ajustando, assim, as práticas educativas e assegurando equidade, que são oportunidades equivalentes no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, gabarito aqui, letra B. A gente precisa sempre lembrar, gente, inclusão sempre vai contra essa padronização, sobre essa aceitação passiva. A gente precisa sempre revisar, reformular nossas práticas pedagógicas. É preciso eliminar as barreiras. A gente precisa eliminar metodologias que excluem, estruturas que excluem. Eu preciso sempre caminhar na direção oposta do ensino tradicional, valorizando a diversidade e flexibilizando caminhos aí de aprendizagem, em vez de exigir ritmos igualitários que só vão ali engessar nossas crianças, tá bom? Isso é inclusão. Sempre pensem por esse lado, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Gosto de falar desse tema, inclusão, é um tema, né, que a gente tem aí que estudar, é um tema atual, né? É bom a gente focar nisso, porque pode ser que caia esse tema na redação, né? Então, já é um tema aí que a gente está, ó, focando nele com bastante vontade, tá bom? Boa noite para todos, fiquem com Deus. Até a nossa aula de amanhã, tá? Português, para quem faz o curso de português. E, pessoal, tema, vejo amanhã também na aula de português, tá ok? Boa noite, gente. Fiquem com Deus.